paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém. Vamos nos pôr em pé, então, e entrar na presença do Senhor. Fecha os teus olhos. E entregue a Deus a tua adoração. Apresente ao Senhor a tua vida. Fala com Ele nesta noite. Deixa Ele ouvir a tua voz. Deus Todo-Poderoso e Pai Celestial, entramos, Senhor, na tua presença, Pai, em um só corpo, meu Deus, para te louvar e te agradecer, Senhor. Sabemos, meu Pai, que o Senhor é conhecedor de todas as coisas, Pai. Sabemos que nada é escondido aos teus olhos. Por isso, meu Deus, queremos entrar na tua presença pedindo: perdoa as nossas falhas, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Porque nós nada somos, meu Deus. Queremos, Pai, entrar diante do Senhor para te adorar, meu Pai. E através do nome de Jesus Cristo, chegar até a tua presença, Senhor, com o melhor das nossas vidas, Pai. Mesmo sabendo, meu Deus, que nós não éramos dignos, Senhor, mas o sangue derramado na cruz do Calvário nos tornou puros, Pai, para que está, meu Deus. E é através dele, Pai, que nós queremos, Senhor, clamar ao Senhor nesta noite, pedir: abre os céus e envia neste lugar, Pai, uma unção, meu Deus, espiritual, Pai, uma unção celestial, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa estar sobre as nossas vidas, Pai. E que neste lugar, meu Deus, quem adentrar aqui, saiba que está numa atmosfera diferente, Senhor. Está na presença do grande Eu Sou. Na presença daquele que é poderoso para transformar qualquer maldição em bênção. O nosso Deus não está morto, muito pelo contrário, Ele vive e reina para todo sempre, ó Pai. Envia, Senhor, o Teu Espírito Santo, meu Deus, e nos coloca, Pai, a chama viva nos nossos corações, meu Deus. Que o altar, Pai, fumegue, Senhor, a Tua presença, meu Deus. Porque, meu Pai amado, tudo que nós queremos, Senhor, é Te exaltar, meu Deus. Tudo que nós queremos, Pai, nessa noite é render a Ti a honra e a glória que lhe é devida, Pai. Mas sem Ti nós nada podemos fazer, meu Deus. Então, meu Pai Celestial, como em Davi, Senhor, que entrou, Pai, saltitando, dançando na frente da arca, meu Deus, põe em nós, Pai, essa mesma alegria, e quando a Tua presença aqui manifestar, nós não possamos nos conter, meu Pai. Ah, Santo Deus, enche-nos, Senhor, com a Tua presença, porque nós temos liberdade, Pai, para que Teu Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, Senhor. Pois é no nome de Jesus Cristo que nós a Ti oramos e a Ti agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Quem está alegre nessa noite, dá glória a Deus. Quem está alegre nessa noite, dá aleluia. Ele merece uma salva de palmas. Aplauda o Senhor, para a honra e glória do nome dEle. Aleluia. Oh, maravilhoso Deus.
Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Uma noite muito especial, uma noite gloriosa, aleluia. Deus tem coisas preparadas para cada um de nós. Quem crê nisso, diga amém. Amém, aleluia. Abra comigo aí a palavra de Deus. Enquanto você vai abrindo, eu quero que você vá dizendo aí para o seu coração: Deus tem uma palavra para mim hoje. Evangelho escrito por Marcos, no capítulo de número 14. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, você sabe que hoje tem umas palavras aí que fazem parte aí do vocabulário, né? Palavras novas. Algumas são inteiras, outras são pedaços, né? E você sabe que existem palavras que faz parte do contexto da igreja, como essa que eu acabei de ouvir aí no fundo. Glória a Deus. Essa palavra é nossa, irmão. Essa palavra é para esse lugar aqui, ó. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Deus é bom, Deus é grande. Ah, isso aí tem o nosso cheiro. Essa aí tem a nossa marca, não é isso? Marcos capítulo 14, versículo a partir do 32. Diz assim a palavra de Deus: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Amém. Com a sua Bíblia aberta, toma seu lugar. Prepara o teu coração para que a palavra de Deus possa encontrar lugar nele. Louvado seja Deus. Numa noite como esta de ceia, de comunhão, porque aqueles que participam da ceia são aqueles que foram preparados para poder ter uma comunhão com Cristo. Essa comunhão com Cristo não é tão somente um ato formal, nem cerimonial, mas é um ato de responsabilidade espiritual. Quem tem comunhão com Deus precisa saber que não está simplesmente sobre a responsabilidade somente de Deus,
mas também responde a Deus por muitas coisas das quais são necessárias para um testemunho à altura da fé que nós professamos. Então, para isso, é importante que você reconheça a necessidade de estar pronto, em primeiro lugar, para participar da ceia. E às vezes você pode pensar assim, mas não é qualquer um que participa? Não, não é qualquer um que participa. Jesus ensinou os apóstolos para que os apóstolos pudessem ensinar a igreja, de modo que a igreja não pode formar um conceito. A igreja tem que se submeter ao ensino dos apóstolos e também ao ensino de Jesus. E quando a igreja ela começou a se estabelecer após a vinda do Espírito Santo, houve um certo equívoco com relação à ceia. E eles começaram a praticar isso porque Jesus ordenou para que a ceia fosse observada. Ele disse: fazei isto em memória de mim. Então a igreja fazia. Mas a igreja fazia de uma forma diferente, até que então o apóstolo Paulo, orientado por Deus em uma das suas cartas, ele coloca o ensinamento doutrinário para que a igreja pudesse observar os verdadeiros fundamentos da ceia do Senhor. E dentre esses fundamentos, o cuidado na preparação do pão repartido, na preparação dos cálices, para que a igreja pudesse participar de uma aliança. Não é de um simbolismo de aliança, não, é de uma aliança. Não existe nada simbólico diante de Deus. Não existe nenhum teatro diante de Deus. O que existe é tudo uma verdade. Tudo que Deus faz para nós, faz de verdade. E o que Ele requer de nós também é verdade. É necessário que a gente se volte para Deus em espírito e em verdade. Então a ceia também não tem nada de simbólico. A ceia tem o pão que foi partido, para que nós possamos participar então do corpo de Cristo. E o cálice que foi preparado para que nós também possamos ser alcançados pelo sangue de Cristo. Então, o apóstolo Paulo ele fala que era necessário que cada um não participasse disso de uma maneira natural, mas que se examinasse. E que esse exame não fosse aleatório, mas teria que ser pessoal. E ele diz assim: cada um examine-se a si mesmo. E aí sim, coma deste pão, e aí sim, beba deste cálice. E por que é necessário esse examinar? Porque existem certos critérios. A ceia é para os filhos de Deus. E João, se você abrir comigo em João, vai lá, Evangelho de João, explica o que significa ser filho de Deus. Existe uma coisa que o mundo fala, mas a voz do povo não é a voz de Deus, e a voz de Deus também não é a voz do povo. Então é necessário que a gente sempre verifique na palavra. O povo fala assim: todos são filhos de Deus, mas na verdade não são. Porque segundo aqui o Evangelho de João, versículo a partir do 10, do capítulo 1, fala assim: o verbo, se referindo a Cristo, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Presta atenção nisso agora. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então os filhos de Deus são aqueles que recebem a Cristo como Senhor e como Salvador. E aí o versículo 13 fala assim: e como que se recebe a Cristo como Senhor e Salvador? Versículo 13 explica: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem,
mas nasceram de Deus. Então, para ser filho de Deus, não basta nascer nesse mundo. Para ser filho de Deus, precisa nascer para Deus. Então, o primeiro passo é ter um encontro com Cristo, porque é Cristo que nos leva a Deus. Não existe outra maneira. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o primeiro passo é ir a Cristo. E quando nós estamos em Cristo, então Ele ensina que nós devemos nascer de novo. Nicodemos descobriu isso quando procurou Jesus para justamente interrogá-lo, dizendo: o que eu preciso fazer para ver o reino de Deus? Eu conheço, literalmente, eu conheço a história, mas eu não vejo o reino de Deus. O que eu preciso fazer para ver? E aí Jesus disse: precisa nascer. E aí fez uma confusão na cabeça de Nicodemos, porque ele já era homem, e ele nunca tinha visto um homem nascer de novo. E ele perguntou, ele foi sincero, diante de tanta sabedoria, de tanto conhecimento que ele tinha, ele teve que se humilhar ali em fazer aquela colocação para Cristo, mas ele teve a coragem e ele usou de verdade para fazer e disse: como eu posso nascer de novo, sendo eu já velho? Como que eu posso entrar no ventre da minha mãe? E Jesus disse para ele: poxa, você sabe tanto e não sabe isso? Ele disse assim: não é desse nascimento que eu estou falando. É necessário nascer da água e do Espírito. Jesus estava falando do batismo. Então o primeiro passo é ter um encontro com Cristo. Aquele que tem um encontro com Cristo precisa ser batizado, porque o batismo é justamente a nossa profissão de fé. A nossa profissão de fé, ela não pode ser fundamentada em palavra decorada e expressa. A nossa profissão de fé tem que ser com a nossa vida. Então, por isso que o batismo, ele é uma exposição. Leva a pessoa a se expor. E quando a pessoa batiza, ela está dizendo: olha, eu quero essa nova vida. Eu quero deixar aquele caminho em que eu estava e eu quero agora esse novo caminho. Aleluia. Então a Bíblia fala que quando a pessoa aceita o batismo, então aí a igreja pode batizá-la. E quando ela batiza, o batismo segundo a Bíblia, o batismo que Jesus foi batizado, não é aquele batismo com um pouquinho de água na cabeça, nem o batismo de criança. O batismo é uma decisão pessoal, não é uma decisão de pai, não é uma decisão de mãe, não é uma decisão de amigo, é uma decisão pessoal. Então a pessoa tem que decidir. A Bíblia fala que Jesus foi até o Rio Jordão, diante de João Batista, para ele ser batizado, e ainda foi confrontado por João, por causa da sua posição hierárquica no céu, e João disse para ele: como que eu posso te batizar? O Senhor é que precisa batizar a mim. Mas Jesus disse para ele: é necessário que se cumpra toda a Escritura. É necessário que se cumpra a Escritura na minha vida. É necessário que se cumpra a Escritura na sua vida. Se nós queremos algo de Deus, é necessário que se cumpra a palavra de Deus em nossa vida. E a Bíblia fala que Jesus foi batizado. De que maneira? Mergulhado na água. Como que o senhor sabe disso? Eu sei porque está escrito assim na Bíblia, que logo após ele ter sido batizado, saindo ele da água. Só pode sair da água quem entra na água. Então ele entrou na água, e saindo ele da água, então a Bíblia fala que o céu se abriu, veio o Espírito Santo em forma de uma pomba sobre ele, e uma voz foi ouvida, a voz de Deus que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Esse é o batismo. E o batismo, por que significa o mergulho? Porque significa a morte.
se eu estiver lá batizando você, e literalmente te segurar lá dentro da água, você vai o quê? Morrer. Então, por isso o mergulho, quando nós mergulhamos, nós estamos dizendo, ó, essa velha criatura morreu. Quantos já morreram aqui? Levanta a mão. Olha que maravilha. E quando nós tiramos da água, vem a nova a criar, porque agora o Espírito Santo vai tomar e o céu vai se abrir. E o céu vai se abrir. Então quando a pessoa, agora ela nasceu da água, mergulhou, e ela nasceu do Espírito, porque veio o Espírito sobre ela. Então se cumpre aqui o que está escrito em João no versículo: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então aí a pessoa se torna um filho de Deus. Aí sim, você sendo filho de Deus, então você pode sentar na mesa de Deus. Aí sim. Porque se qualquer pessoa sentar na mesa de Deus, essa mesa, ela traz bênção para os filhos, mas juízo para aqueles que não são filhos. Para os filhos é bênção, e para os que não são filhos, então é juízo de Deus. Por isso que é necessário a gente então se examinar. E algumas igrejas até ensinam assim: ah, mas se você não estiver preparado, então é melhor você não participar. E algumas pessoas foram ensinadas então a deixar de lado e não participar da ceia, porque tinha brigado com a esposa, porque tinha acontecido alguma coisa no trabalho, porque tinha falado alguma palavra, porque essa semana que antecede a ceia, principalmente, é uma semana de consagração. É uma semana que a pessoa, a mulher precisa deixar o marido se consagrar. A mulher não pode perturbar o marido, principalmente nessa semana. O marido precisa deixar a mulher se consagrar. O marido não pode perturbar a esposa nessa semana. Os filhos precisam entender isso. Os pais precisam, é uma semana de consagração. Porque é uma grande responsabilidade nós sentarmos, essa mesa pode nos curar, mas essa mesa também pode nos julgar. Essa mesa pode nos abençoar, mas ela também pode nos sentenciar. Então é importante que eu tenha essa responsabilidade. E quando acontece alguma coisa, então a igreja, de tamanha responsabilidade que é, falava assim: é melhor você não participar. Mas nós entendemos que a igreja estava errada. A igreja do passado estava errada em ensinar isso. Por quê? Porque se nós não estivermos preparados para sentar nesta mesa, muito menos estaremos preparados para sentar naquela. Porque quando Jesus vier buscar a igreja, o Espírito Santo vai tirar a igreja da terra, vai levar a igreja até o segundo céu, que é o céu das nuvens, e vai entregar a igreja, a noiva, ao noivo. E ambos, tanto os ressurretos como a igreja arrebatada, no encontro com Jesus nos ares, então subirá para o céu, e entrarão nas bodas do Cordeiro, que é a ceia. E lá diz a palavra que Ele mesmo nos servirá. Aleluia. Então, o primeiro passo que vai acontecer no céu, nós vamos entrar no meio de um culto de louvor e de adoração. E nesse culto que vai acontecer é a bodas do Cordeiro, é a ceia do Senhor. Então, se nós não pudermos sentar nessa mesa e Jesus vier, então nós não vamos subir. Diante disso, ao invés de nós não sentarmos, diante disso, então nós temos que nos examinar. E encontrando em nós alguma fraqueza, nós temos que nos consertar. O que está escrito na palavra? Se o meu povo se humilhar e me buscar, e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra.
que disse o apóstolo Pedro? Filhinhos, não pequeis. Fala aí para quem está do seu lado, fala, ó, não é para ficar pecando, fala aí. Não é para ficar pecando. Não é porque existe o perdão que nós vamos ficar pecando, pessoal. Então, Pedro ensina assim na sua epístola: filhinhos, não pequeis, porém, veja, é um acidente. Porém, se pecardes, tendes um advogado a saber, Jesus. Quem tem um advogado no céu? Então, se você, por exemplo, se pega em alguma situação, você se arrepende, deixa a prática do pecado, pede perdão a Deus, Deus vai sarar a sua terra e você vai participar da ceia do Senhor. Não é uma boa notícia? Pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que participa da ceia, irmão, por exemplo, aquele que vai jantar num restaurante, ele tem que sair alimentado. Ele não pode sair do restaurante, chegar em casa e fazer uma refeição para poder, um complemento. Dizem que é muito deselegante depois de você jantar, por exemplo, na casa de alguém ou num restaurante, você comer, por exemplo, uma maçã. Porque o jantar tem que te alimentar, não é isso? Você tem que ficar satisfeito. Muito mais a ceia do Senhor. A ceia do Senhor precisa nos alimentar. Então, para chegar aí tem um preço. Mas quem senta nessa mesa também tem uma responsabilidade de estar alimentado. Não pode levantar dessa mesa fraco. Não pode levantar dessa mesa coitado. Não pode levantar dessa mesa para ser judiado nas mãos do inimigo. Quem levanta dessa mesa, levanta cheio de Deus. Levanta cheio do Espírito Santo. Levanta cheio do poder do céu. Levanta para desfazer as obras das trevas, porque foi para isso que Jesus Cristo veio até as nossas vidas. Então é necessário. Por isso que Jesus, quando participou com os seus apóstolos da ceia, depois de os tirar do evento da ceia, sabendo que vinha a sua crucificação logo em seguida, sabendo que ele iria ser entregue aos malfeitores, e todo aquele processo da crucificação ia acontecer, e era necessário que os apóstolos estivessem fortalecidos, era necessário que eles estivessem preparados, porque esta é a nossa condição. Não é só Cristo que foi crucificado. Se você abrir comigo a palavra de Deus em Gálatas, vai lá, Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 19, e o versículo de número 20, o apóstolo Paulo fala assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E como que eu vou viver para Deus? Aí ele fala assim: olha, estou crucificado com Cristo. Essa é a condição, irmão, para quem quer viver para Deus. Quem quer viver para Deus tem que entender que todas as coisas são, mas nem todas. Por quê? Porque nós estamos crucificados. Nós estamos mortos para a lei. Entendeu isso? Nós estamos mortos para o mundo. Eu posso, mas não devo. Minha mão alcança, mas não devo. Os meus pés chegam, mas eu não devo.
Por quê? Porque muito embora eu esteja nesse mundo, mas agora eu já não sou mais desse mundo, mas agora eu sou de Cristo, eu sou de Deus. E em que condições que eu estou em Deus? Tem gente que está passeando em Deus, tem gente que dá um passeio em Deus, tem gente que dá uma volta na casa de Deus, tem gente que dá um passeio na palavra de Deus. Mas a melhor maneira de estarmos em Deus é crucificados. Crucificados nele. O que significa isso? Olha o que o apóstolo Paulo fala. Porque agora estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, veja, isso não é lá depois da morte, é agora, em vida. Esse viver que tenho na carne, vivo pela e fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por... Aleluia, aleluia. Então é assim que nós temos que viver agora. É muito gostoso a gente dizer assim: Senhor, o Senhor tem que estar comigo, o Senhor tem que me abençoar, o Senhor tem que me ajudar. Sim, mas nós temos que estar na condição de ser ajudado, de ser alcançado. E a condição de ser ajudado, de ser alcançado, é de estarmos separados, é de permitir que Cristo esteja em nós. E para isso é necessário que para o mundo, diga para o mundo, eu estou morto, estou crucificado. Mas para Deus, eu estou vivo. Pode aplaudir e glorificar Jesus. Aleluia. Assim como é Jesus. Jesus para o mundo está crucificado, pessoal. O mundo lembra de Jesus através da cruz. Nós não lembramos. A verdadeira igreja de Jesus não mexe com a cruz. A cruz é maldição, por isso Jesus foi colocado lá. Nós não temos nada com a cruz, nós temos com aquele que foi colocado na cruz. A cruz não nos abençoa, a cruz não expulsa demônio, a cruz não sara. Tem gente que faz o sinal da cruz, e os mais esfomeados às vezes faz 3, 4, 10 vezes o sinal da cruz. Mas a cruz não traz nenhum benefício. Mas aquele que foi colocado na cruz, a maldição da cruz não foi capaz de sustentá-lo lá, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Esse é quem nós cremos. Esse é quem nós cremos. O palitinho do espetinho, você faz o que com ele? Joga fora. O palitinho do sorvete, você faz o que com ele? Então joga a cruz fora e entrega a sua vida a Cristo. Amém? Pode aplaudir, glorificar Deus. Crê em Cristo. Em Cristo, Cristo, Cristo. Então Cristo ainda para o mundo está morto na cruz, mas para nós Ele está vivo. Então não pode ser o contrário. Eu não posso estar vivo para as coisas do mundo, esperto, me envolvendo com eles, e na igreja morto, não oro, não leio a Bíblia, não adoro, só canto. Não, é o contrário. Estou morto para o mundo. O mundo às vezes me causa interesse, claro que sim. Mas quando ele me causa interesse, o Espírito Santo me faz lembrar que eu estou morto para o mundo. E o morto não fala com o mundo. E o mundo também não pode falar com o morto. Então quando o mundo fala com você, você repreende o mundo. Repreende a voz do mundo.
repreende a voz do inimigo, repreende a voz do demônio e dá lugar para que haja dentro do seu coração somente a voz daquele que vive. Porque agora já não sou, diga comigo, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Então é nessa condição que eu tenho que viver. Vivo para Deus, vivo para as coisas de Deus, interessado nas coisas de Deus, atento com as coisas de Deus. Mas para isso Jesus disse assim para eles: olha, antes de você estar crucificado, é necessário que você conheça um lugar, e eu vou levar vocês para um lugar. E aí Cristo pegou na mãozinha deles e levou eles para onde? Justamente para o lugar de onde nós fizemos a leitura oficial. Jesus levou eles para o jardim, falou: vamos num jardim comigo, eu vou levar vocês. E eles foram com Jesus a um jardim chamado Jardim do Getsemane. Para que a gente possa viver crucificado, é necessário que a gente conheça esse jardim. Getsemane era um lugar especial. E Jesus, no meio de tantos jardins que existiam em Jerusalém, porque existiam diversos jardins lá, mas no meio de tantos jardins, Jesus só entrou em 2 jardins. O primeiro foi na criação com Deus no jardim do Éden, e o segundo nesse, no jardim do Getsemane. O jardim do Éden era o jardim da vida, mas o jardim do Getsemane, Getsemane significa lugar da prensa, porque nesse jardim existia as mais antigas árvores, as mais especiais das oliveiras, as mais antigas estavam ali. Dali saía o melhor azeite. Mas naquele dia entrou no jardim a principal oliveira, Jesus Cristo. E a Bíblia fala que ele leva para aquele lugar os discípulos, e ele fala assim para os discípulos: olha, eu vou ali orar. Neste jardim não se entra para outro motivo a não ser para orar. O jardim da prensa é aquele lugar que todos nós que somos crucificados passamos. É o lugar, é o momento, é o tempo da prensa. Quem já não foi prensado? Quem já não foi provado? Quem já não foi tentado? Quem já não foi pisado? Quem já não foi humilhado? E quantos já não foram reprovados nesse jardim? Quantos daqueles que passam pela mesa e que são crucificados, mas quando são provados, quando são prensados, eles não suportam a prensa? Então Jesus levou eles ali para que eles pudessem aprender a ser fortes diante de Deus. Irmão, você não pode ser fraco nesse mundo. Você que é de Deus, você precisa aprender a ser forte. Porque o céu não é para quem quer, o céu é somente para os vencedores. Ao vencedor, está escrito em Apocalipse, ao vencedor dar-lhe-ei da coroa da vida, ao vencedor dar-lhe-ei o direito de comer da árvore da vida, ao vencedor, ao vencedor. Aqui não importa competir não, pessoal, aqui o que precisa é vencer, amém? Pode aplaudir e glorificar Jesus. Às vezes a pessoa está competindo. Às vezes a pessoa ela fala assim: não, mas eu estou indo na igreja. Não, isso não é bastante. Você precisa vir à igreja, mas você precisa vencer. Diga vencer. Vencer. Se acostume com isso.
Para de perder. Para de ser fraco. Para de se mostrar fraco diante do seu adversário, diante do seu inimigo. Afinal de contas, você não é mais filho do Zé, filho do João, agora você é filho de... Filho de Deus. E as pessoas têm que te conhecer como um filho de Deus. Os que não te respeitam têm que passar a te respeitar, não por você, mas por Deus, por Jesus. Os que te humilham, os que te pisam, têm que começar a perceber que já não é mais você que vive, mas é Cristo que vive em você. Então você precisa aprender, você tem que passar aqui pelo jardim e saber como se comportar. Jesus, quando entrou no jardim, e ele sabia que ele estava ali por um motivo, porque ele ia ser crucificado, ele sabia o que esperava. Ele sabia que o que esperava ele era uma sentença, uma condenação. Ele sabia que o que esperava ele era uma cruz, morte de mal de a pior das mortes. Pior das mortes. A crucificação é uma morte lenta. A crucificação é uma morte que ela judia do crucificado. Ele sabia que o que estava esperando ele eram os açoites, e ele sabia o quanto seriam. Jesus recebeu 39 açoites. Dizem alguns historiadores que o instrumento usado para açoitá-lo, alguns dizem que tinha 3 pontas, outros dizem que tinham 10 pontas. Em cada ponta um pedaço de osso de carneiro, e cada chicotada os ossos cravavam, e quando era puxado vinha pedaço de carne junto com eles. Jesus sabia disso. Jesus sabia que ele iria ser zombado, escarnecido. Jesus sabia que ele ia ser coroado, não com a coroa da qual ele veio para ser realmente recebido, mas ele iria ser coroado por uma coroa de espinho. Espinho que eram usados pelos então, tipo carpinteiros, como era o pai de Jesus, José, que usava esses espinhos como pregos na época. Espinhos que tinham de 5 a 10 centímetros. Que foi feita uma coroa, colocada em sua cabeça, e diz a Bíblia, batido com um caniço. Espinhos que eram capazes de perfurar o crânio, mas não fizeram, porque Jesus não podia morrer desse jeito, porque as profecias garantiam de que forma ele iria passar pela morte. Chegaram até a superfície do crânio e pararam. Seu rosto inchou, deformou. Por isso nós não acreditamos no santo sudário, porque o santo sudário dá uma forma geométrica do corpo de Cristo, mas o corpo de Cristo foi desfigurado, foi deformado pelos espinhos, pelo esbofeteamento. Jesus sabia que ele ia ser não amarrado na cruz como foram os ladrões, mas a ele estava reservado os cravos pelos quais ele ia ser pregado. Pregado pelo pulso, não era pela mão. A mão para o judeu compreende até o pulso. Se fosse pela mão, rasgaria. Mas Jesus foi pregado pelos pulsos. Pregado numa cruz que não tinha sido feita para ele, porque se você se recorda, aquela cruz era para Barrabás. Barrabás tinha uma estrutura física maior que a dele, e para ele ser crucificado naquela cruz, ele teve que ser esticado. Foi pregado o primeiro braço no lugar do primeiro prego, e o segundo braço esticado até dar o comprimento do segundo.
Da mesma forma os seus pés, um sobreposto ao outro, pregado entre si, vazado. Tendões foram dilacerados. Parte do corpo foram comprometidas, partes que causariam dores profundas nele. E a Bíblia fala que o crucificado morre não por causa de ter sido crucificado. Ele morre por asfixiamento, por falta de ar, por não conseguir respirar, porque o seu corpo vai pesando e ele vai descendo, e ele estava esticado, já não podia ter tanto movimento. E ele então, para poder respirar, ele tinha que fazer o movimento de subir o corpo. E quando ele subia o corpo, ele rasgava mais os seus pés. E ele sabia que era isso que estava para ele preparado. Por isso o Getsêmani foi para ele uma prensa. E a Bíblia fala que esse lugar foi um lugar de tristeza, foi um lugar de muita angústia. Se você abrir comigo em Lucas, por ser um médico, ele retrata de uma maneira ainda mais especial esse momento. Lucas capítulo 22, no versículo 39, o médico Lucas fala assim: e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, porém, por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Versículo 44. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Tamanha era a pressão sobre ele, tamanha era a amargura do seu coração, tamanho era a intensidade do estresse de Jesus naquele momento, que as veias que faziam parte da glândula que expele o suor, as glândulas sudoríparas, elas se romperam, e junto com o suor começou a sair delas o sangue. Então a Bíblia fala que aquele lugar era um lugar de prensa, mas diz a Bíblia que ele sabia como passar por aquele lugar, e ele havia levado os discípulos ali justamente para aprender. E eu estou em nome dele te levando a este lugar nesta noite, para que você possa aprender a passar por ele, porque por ele passou Daniel, por ele passou José, por ele passou João, por ele passaram os apóstolos, por ele passou o primeiro mártir da igreja, Estevão, e por ele pode passar qualquer um de nós. E nesse lugar não é lugar de nós desistirmos, mas tem alguns que desistem. Esse lugar não é o lugar de nós nos encontrarmos fracos, porque esse é um lugar que procede logo após a nossa presença na ceia é o lugar de nós nos encontrarmos fortalecidos. Nós podemos passar por essa prensa, nós podemos passar por qualquer experiência. Nós somos o único povo sobre a face da terra que somos capazes de sobreviver no deserto. Podemos passar no meio de uma fornalha, podemos passar por dentro de uma caverna de leões. As águas não nos submergirão, o fogo não nos queimará, porque Ele está conosco. Amém? Pode aplaudir e glorificar. Aleluia,
Aleluia! Aleluia, Jesus! Então levanta a tua cabeça. Por isso que ele então diz assim para os discípulos: olha, eu vou orar, vocês orem comigo. Enquanto você está orando aqui na terra, Jesus está orando por você lá no... Ele é seu o que lá? Advogado. Você ora aqui na terra e Jesus intercede por você lá no céu ao Pai. Então a Bíblia fala que Jesus voltou da oração e eles estavam o quê? Dormindo. Na hora de ser prensado a gente dorme. Na hora de ser prensado a gente amolece. Na hora de nós passarmos por esta experiência, nós não estamos prontos, preparados. E Jesus então interroga eles: escuta, por que vocês estão dormindo? Vocês sabem onde vocês estão? Vocês estão no Getsêmani. Você sabe em que momento que você está da sua vida? Você está no momento de você ser prensado. Olha, Jesus disse assim, no jardim da prensa, porque a prensa para nós é um jardim. A prensa para nós não é um lugar de derrota, não é um lugar onde nós vamos terminar a nossa história, porque lá nesse jardim Ele está conosco. Então Ele diz assim: olha, vigiai e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é... Nós não erramos no Espírito, o Espírito é bom, porque ele vem de Deus. O Espírito é santo, o Espírito é poderoso, mas a carne é... E a carne somos nós. Digo, meu Deus é forte. Nós é que somos fracos, pessoal. Então não dá para passar pelo jardim da prensa confiando em nós mesmos. Então quando nós formos prensados, ao invés de nós dormirmos, ao invés de nós irmos fazer uma viagem, ao invés de nós escaparmos, nós devemos orar. Orar. Quem está sendo prensado precisa orar, 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 orar. A Bíblia fala que o mais prensado ali era Cristo. E ele em oração, falando com Deus, o que ele dizia? Ele dizia: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. E no meio daquela agonia, a Bíblia fala que para Jesus veio um anjo confortá-lo. No jardim da prensa, se você estiver em oração, um anjo do céu será enviado para confortá-lo. Muitos aqui estão sendo confortados por anjo. Muitos aqui estão em oração. Muitos aqui estão sobrevivendo. Uns vivem de remédio, outros vivem de conselho, mas tem muitos aqui que vivem de orar. Pode aplaudir, glorificar o Senhor. Então, irmãos, Jesus ensina para eles: olha, vamos orar, e tudo isso vai passar, e Ele vai nos dar vitória. Se nós não conseguimos ser tirados disso, se você não conseguir ser tirado disso, você vai passar por isso. E a Bíblia falava que Jesus ia passar por isso, e nenhum dos seus ossos seria
porque todo crucificado tinha os ossos quebrados, para que pudesse morrer mais rápido. Estava demorando muito, então eles iam lá e quebravam os ossos da perna, para que a perna não sustentasse mais, e aí sem os ossos da perna, o corpo descia, e o pulmão já não conseguia mais respirar, então havia morte por asfixia. Mas nenhum dos seus ossos será quebrado. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Nenhum dos seus ossos, nenhum pedaço será tirado. Aleluia! Nenhum. Sabe por quê? Porque Ele está contigo. O guarda de Sião está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pode adorá-lo e glorificá-lo. Oh glória! Oh glória! Assim como a cruz não pôde detê-lo, essa prensa não vai poder segurar você. Esse momento não vai poder derrotar você. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aleluia! Quem são os vitoriosos aqui nesta noite? Levante a mão e dê um glória. Levante a mão e dê um glória. Aleluia! Pai, se for possível, passa de mim. Deixa eu sofrer não. Nós não queremos sofrer. Todavia, estou pronto. Diga assim: todavia, estou pronto. Estou preparado. Que seja feito a sua vontade. E vamos para frente, irmão. E vamos para frente. Mas vamos em orar, porque o espírito é forte, mas a carne é, e nós ainda estamos no corpo e como de fato, Jesus vai para a cruz, crucificado, pregado, coroa de espinho, açoitado. Se forem 10 pontas, deram mais de 400 açoites. Se forem 3 pontas, ele recebeu mais de 100 açoites. As costas de Jesus estavam comprometidas. O rosto de Jesus estava comprometido. Suas mãos estavam comprometidas, seus pés estavam comprometidos. Jesus estava dominado. Às vezes você pode se sentir dominado. Às vezes você pode se sentir amarrado, impedido. Lázaro estava na morte dominado, mas aquele que tem poder, aleluia, antes mesmo de tirar as amarras de Lázaro, disse para ele: Lázaro, sai para. E como Lázaro saiu, amarrado, pulando, nem se for pulando, segue o curso, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Cristo estava dominado, pessoal. E quando pensaram que ele então ia fazer alguma coisa para poder dar lugar para o inimigo, ele vence as trevas e diz assim: Pai, perdoai-vos. É lá no Getsêmani que você vai aprender a perdoar. Pastor, eu não consigo perdoar. No Getsêmani você vai aprender a perdoar. Não é uma questão de conseguir, é uma questão de aprender. Você ainda não conseguiu porque você ainda não precisa. Você ainda não está no Getsêmani, você está a caminho. Mas a hora que você chegar no Getsêmani, você vai ficar amaciadinho. Lá você vai aprender a perdoar. Lá você vai dizer: Pai, perdoa o meu inimigo, perdoa o meu adversário. Aleluia.
E Jesus na cruz, quando Jesus disse isso, disseram assim: esse homem não morre. Pegaram uma lança, enfiaram na costela dele, chegaram até próximo do coração, mas Deus não permitiu tocar o coração, porque ele não podia morrer pelo coração. E a Bíblia fala que já não saiu mais sangue, dele verteu, porque o seu sangue havia sido derramado por mim e por você. Aleluia, naquela cruz. E uma vez aquela lança tendo entrado, a água escorrida dele, ele então olha para o Pai, e ao invés dele morrer, porque Cristo não foi consumido pela morte, ele então diz assim: Pai, tudo está consumado, a ti entrego o meu, e ele mergulha na morte. Ele não morre, ele mergulha na morte, e ao invés de morrer, ele enfrenta a morte. E é por isso que está escrito lá na Bíblia: ó morte, onde está o seu aguilhão? Jesus mergulha na morte, e da morte à morte. Aleluia. E estando 3 dias lá, vai até a profundeza, pega o que estava cativo no cativeiro, tira do cativeiro, entrega aquilo para a liberdade do céu, e volta nessa terra 40 dias com os apóstolos e os discípulos ensinando, e depois disso é levado para o céu. E quando está subindo no céu, um anjo vê alguma coisa acontecendo, não entende porque nunca tinha acontecido aquilo. Então o anjo, ele dá um grito avisando: escuta, o que está acontecendo? Quem vem vindo lá? E alguém fala para ele: abra, abra, abra os portais eternos, porque eis que vem vindo o Rei da Glória. O Rei da Glória. E o céu se abriu para receber o Rei da Glória. Aleluia. Por isso, meu irmão, essa prensa não vai te derrotar. Essa prensa, muito pelo contrário, é para te fortalecer. Esse tempo não é para você se assustar. Esse tempo é para você confiar. Pode levantar, fica de pé. Creia nele, creia nele, creia nele. Creia nele, irmão. Creia nele. Um anjo está sendo enviado do céu para te confortar. Aleluia. A fim de que você possa superar. Tudo vai passar. Deus está no controle de todas as coisas. Diga assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia estou pronto, seja feita a tua vontade. Pode aplaudir, adora a Deus, glorifica a Ele. Glorifica a Ele. Aleluia. Fecha teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te pedir perdão, meu Deus, porque às vezes, meu Pai, a gente deixa se dominar pela carne, e nós nos mostramos fracos diante, ó Deus, de tantas coisas que estão ao nosso redor, meu Pai. E às vezes pela carne, nós, meu Deus, alcançamos o nosso limite. Pela carne, meu Deus, nós descobrimos que não temos às vezes força, que não temos capacidade, e sucumbimos, meu Deus, e entramos, meu Deus, no meio de um choro melancólico, num choro de derrota e de covardia, Senhor, que não tem nada a ver com a nossa vida e com a expressão da nossa fé, Pai. Porque se por um lado a nossa carne é fraca, meu Deus, por outro lado o Espírito que o Senhor nos deu é forte e está preparado, Senhor.
O defeito está em nós, que ao invés de vestirmos, meu Deus, a camisa do teu Espírito, nós vestimos a camisa da nossa carne. Mas a tua palavra falou conosco hoje, meu Pai, e eu sei, meu Deus, que nós vamos conseguir colocar isso em prática. E quando nós entrarmos nesse jardim, esse jardim não vai ser para nós, meu Deus, um lugar de martírio, não vai ser para nós, meu Deus, um lugar onde será erguido, meu Pai, a estátua do perdedor. Mas quando nós entrarmos nesse jardim, nós vamos entrar preparado para a oração, Senhor, e nós vamos clamar, meu Deus, ao nosso Deus, ao nosso Salvador, porque afinal de contas, nesse jardim nós aprendemos que já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, meu Pai. Então, meu Deus, nos ensina agora a olhar, meu Deus, as coisas de maneira diferente. Meu Deus, converte os nossos olhos, para que nós possamos olhar tudo de maneira espiritual, Senhor. Converte agora, meu Deus, o nosso coração, para que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, possam ser mais altos como são os teus, meu Pai. Que nós possamos andar por um caminho mais alto, que nós possamos ter planos mais altos, que nós possamos, meu Deus, andar com projeções mais altas, meu Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos, nos encoraja, porque nós vamos sentar nessa mesa, nós vamos comer do corpo daquele que venceu, nós vamos beber do sangue daquele que venceu. Ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu o inimigo, ele venceu o diabo, ele venceu a morte, e ele está sentado à direita de Deus Pai, e ele diz que aonde ele está é para nós estarmos também. Aleluia, 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 aleluia. Se esvazie da carne agora e se encha do Espírito, se encha do Espírito, se encha do Espírito, se encha, meu Deus. Passa de nós esse cálice, mas todavia, se não for possível, meu Deus, nós estamos preparados, meu Pai. Que seja feita a tua vontade, meu Deus. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos abalados, não seremos atingidos, porque o Senhor está conosco, o Deus de Israel está conosco. Aleluia, aleluia, aleluia. E todos o conhecerão, e todos saberão que existe um Deus vivo por nós, meu Pai. Existe um Deus vivo por nós. Erga tuas mãos, se esvazie da carne e se encha do Espírito, e se encha do Espírito, se encha do Espírito, se encha do Espírito. Aleluia. Tudo posso, vai dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja Deus. Com as tuas mãos erguidas, glorifique a Ele, exalte a Ele, dê um glória a Ele, deixa Ele viver a sua vida. Ele canta lá macho, de canta lá mas, nele anda lá show de canta nebes, ele me canta lá macho, de canta lá. Aleluia, aleluia, aleluia. E a igreja segue, marchando, triunfante, aleluia, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja teu nome, Jesus. Esse nome tem poder, esse nome tem poder, esse nome tem poder, esse nome tem poder. Aleluia, aleluia, aleluia. Não dorme, não é momento para você dormir agora, não é momento para você ter os seus olhos pesados agora, não é momento para você desistir agora. A resposta está vindo, milagre está chegando, milagre está chegando. A providência de Deus está chegando. Aleluia, acorda, acorde e ora, acorde e ora. O jardim é só uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia.
Aleluia, o teu Deus vive. Teu Deus vive, tudo sabe, tudo vê. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Vamos nos assentar. Tem uma surpresa agora para vocês. É uma surpresa do departamento infantil. Louvado seja Deus. Paz do Senhor, igreja. Hoje vamos adorar a Deus, engrandecer o nome do Senhor com muita alegria, com muita obediência. E depois nós vamos fazer o grito de guerra e declarar para Deus a sua criação perfeita, que nós queremos viver o plano de Deus, amém? Sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal quis destruir a beleza e perfeição que Deus criou em mim. Restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal não venceu. Fui manchado e quebrado, mas na cruz meu Jesus morreu. E fui restaurado, restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Restaurados no amor de Cristo, então curados não queremos mais estar. Quebrados, se por Ele somos nós transformados. Restaurados no amor de Cristo, então queremos mais estar. Quebrados e por Ele somos nós transformados. Eu sou uma obra de arte, planejada em cada detalhe. Me refez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Agora vamos declarar para o mundo inteiro ouvir o que nós somos. A igreja precisa ouvir vocês. Vamos lá? Capricha, hein? Já.
Graças a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Culto inesquecível. Culto inesquecível. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos agradecer a Deus por tanta bênção, tanta maravilha que o Senhor fez nas nossas vidas aqui hoje, né? Não tenha medo, viu? Não tenha medo do que Deus vai fazer durante a semana. Deixa Deus mudar você. Deixa Deus te levar por caminhos que você nunca pensou, mas que são caminhos melhores, porque são caminhos de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, quero te agradecer por toda esta família, a tua igreja, que se reuniu aqui nesta noite para celebrar o teu nome, Pai. Eu quero te agradecer, meu Deus, por essa mesa que o Senhor preparou, pela mesa da ceia, da comunhão, Senhor. Quero te agradecer, Pai, pelo céu aberto, pelo amor de Jesus Cristo derramado em nosso coração, pela presença do teu Espírito Santo, viva e poderosa em cada um de nós. Quero te agradecer pela vida das crianças, pela vida dos adolescentes, pela vida dos jovens, por todos aqueles, meu Deus, que se envolveram, Pai, para a realização deste culto, os obreiros, os levitas, e queremos agradecer especialmente pela tua presença aqui conosco, Pai. Que seja uma semana, meu Deus, gloriosa, que seja uma semana, meu Deus, preciosa, e que sexta-feira possamos estar aqui reunidos para mais um culto, meu Deus. Para isso, leva teu povo em paz, debaixo da graça do teu Filho Jesus Cristo, do amor do teu coração e da presença viva e poderosa do teu Espírito Santo. E aquele que crê e recebe, diga comigo. Amém. Vamos aplaudir bem alto, Senhor Jesus.